Iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso das alunas Gabriele Marques Leme e Tamires Gonçalves, com orientação dos professores Flávio Nunes Ramos e Marcelo Polo. O trabalho é intitulado Habitat Fragmentation, Open Matrices are Harsher than Shrubby Ones. Primeiramente, por que fizemos este estudo? Devido ao avanço da agricultura, particularmente em regiões tropicais, o entendimento das influências de matrizes agrícolas sobre fragmentos florestais é extremamente importante, uma vez que essas matrizes, se manejadas corretamente, podem auxiliar na manutenção da biodiversidade em paisagens agrícolas e fragmentadas. Alguns estudos na literatura têm medido a influência do microclima da matriz na dinâmica populacional de espécies animais e ou vegetais. Porém, poucos estudos têm investigado a influência de matrizes sobre o microclima e a estrutura da vegetação em fragmentos, sendo encontrados dois estudos, Luskin e Potts 2011, onde investigam a influência de uma matriz de palmeira oleaginosa no microclima de fragmentos, e Pinto et al. 2010, onde analisam a influência de matriz de cana-de-açúcar também sobre o microclima de fragmentos florestais. Portanto, este estudo visa preencher o gap na literatura, uma vez que tenta entender melhor os efeitos de matrizes agrícolas que são desencadeados com a fragmentação florestal. Diante disto, o objetivo deste estudo foi avaliar se tipos de matrizes agrícolas com diferenças na complexidade estrutural da vegetação influenciam o microclima e a estrutura da vegetação de fragmentos. Mais precisamente, determinar quando variáveis do ar, do solo, de luminosidade e da estrutura da vegetação em fragmentos florestais são influenciadas pelo tipo de matriz agrícola circundante. E a hipótese deste trabalho foi que fragmentos circundados por matrizes estruturalmente abertas ou de baixa cobertura, neste caso a matriz de pastagem, são mais propícios a apresentarem maiores diferenças nas variáveis microclimáticas e da estrutura da vegetação do que aqueles circundados por matrizes arbustivas, café e cana-de-açúcar neste estudo. Quais foram as conclusões deste estudo? Pôde-se concluir que matrizes estruturalmente diferentes podem não influenciar o microclima em fragmentos florestais, e também que matrizes abertas e estruturalmente menos complexas, como as matrizes de pastagem, apresentam um microclima mais severo. Também podemos concluir, a partir deste estudo, que tipos de matrizes podem influenciar diferentemente a estrutura da vegetação de fragmentos florestais. E diante dessas conclusões, faz-se necessário dar uma maior atenção às matrizes agrícolas para que sejam realizados programas de conservação da biodiversidade e ações de manejo, bem como decisões políticas acerca dessas paisagens fragmentadas. Os resultados que sustentam nossas conclusões. O primeiro resultado sustenta a conclusão de que matrizes estruturalmente diferentes podem não influenciar o microclima dentro dos fragmentos florestais. Este resultado é a ausência de diferenças microclimáticas entre fragmentos circundados por diferentes matrizes, onde pode-se notar que das 7 variáveis microclimáticas investigadas, houve somente diferença em uma variável microclimática, a umidade do solo, que diferiu entre fragmentos circundados por matriz de café e matriz de pasto, onde a umidade do solo foi mais elevada naqueles fragmentos circundados por café em relação aos fragmentos circundados por pasto. O outro resultado está relacionado à comparação entre o microclima dentro do fragmento florestal e em sua respectiva matriz, onde o microclima foi sempre mais ameno no fragmento florestal do que na matriz, onde a representação das diferenças se dá pelas letras X e Y. Das 7 variáveis microclimáticas investigadas, 6 apresentaram diferenças significativas nessa comparação, sendo a temperatura do ar, a velocidade do vento, a abertura do céu e a temperatura do solo e a radiação mais baixas e a umidade do solo mais elevada nos fragmentos
representado pelas setas azuis, em relação às suas respectivas matrizes, representado pelas setas vermelhas. Isso provavelmente é uma consequência da diferença marcante na estrutura da vegetação entre os hábitats de floresta e de matriz, onde as matrizes geralmente apresentam menor complexidade estrutural da vegetação do que em relação à vegetação dos fragmentos florestais, o que implica na intensificação das variáveis microclimáticas nas matrizes. O outro resultado está relacionado à comparação do microclima entre as diferentes matrizes investigadas, sustentando a conclusão de que matrizes abertas e estruturalmente menos complexas apresentam microclima mais severo. Isso porque, dentre as matrizes investigadas, a matriz de Passo apresentou um microclima mais hostil, representado pelas setas vermelhas. Provavelmente, isso se deve à menor complexidade estrutural dessa matriz, que protege menos o solo da incidência direta da radiação solar, ventos e do escoamento superficial, o que afeta a hidrologia desse sistema, causando maior perda de água do solo e do ar. Além disso, o solo nessas matrizes sofre com o pisoteio animal, o que causa a compactação deste e dificulta a infiltração de água, contribuindo para a menor umidade do solo nessas matrizes. A menor complexidade estrutural desse tipo de matriz e a severidade microclimática podem interferir na presença e no movimento animal entre fragmentos, aumentando a dissimilaridade da composição de espécies entre remanescentes, o que torna esse tipo de matriz um verdadeiro desafio à conservação da biodiversidade em paisagens fragmentadas. Por fim, os resultados em relação à comparação da estrutura da vegetação entre fragmentos circundados por diferentes matrizes é que matrizes de café e de pasto são mais contrastantes e influenciam na estrutura da vegetação dos fragmentos florestais, revelando que tipos de matrizes podem influenciar diferentemente a estrutura da vegetação dos fragmentos florestais. Matrizes circundadas por pasto apresentam maior densidade de árvores vivas e maior porcentagem de árvores menores em comparação a fragmentos circundados por outras matrizes. Isso pode ser explicado por duas hipóteses. A primeira está relacionada à severidade microclimática apresentada por essa matriz, que seria refletida dentro do fragmento e então poderia alterar a composição de espécies, uma vez que o microclima mais severo pode promover a germinação e o estabelecimento de espécies de início de sucessão e inibir espécies climáticas, o que ao longo do tempo provavelmente mudaria a composição de espécies arbóreas nesses fragmentos, levando à formação de comunidades compostas por espécies pioneiras. A segunda hipótese está relacionada à idade dos fragmentos. Os fragmentos circundados por pasto podem não ser remanescentes da floresta original, mas sim resultados de um processo recente de regeneração depois da floresta original ter sido derrubada. Assim, nessa situação, as comunidades arbustivo-arbóreas destes fragmentos seriam basicamente formadas por árvores secundárias recentes, onde os indivíduos geralmente são mais finos e mais baixos e presentes em maior densidade. Fragmentos circundados por cana foram sempre intermediários. Provavelmente isso está relacionado ao caráter anual dessa matriz, onde ora sua complexidade estrutural se assemelha mais à matriz de café e ora se assemelha mais à matriz de pasto. Por fim, fragmentos circundados por café apresentam menor densidade de árvores vivas e alta cobertura de bambu, isto é, maior proporção da classe 4 de cobertura, que vai de 75% a 100% de cobertura de bambu na parcela. Essas diferenças estruturais em fragmentos circundados por café podem estar relacionadas à maior intensidade das atividades humanas nessa matriz. Isso porque a colheita do café ocorre de forma não mecanizada na região, o que resulta em um maior contingente de trabalhadores rurais que podem estar associados à poluição por lixo, uma vez que nessas matrizes encontramos maior quantidade de lixo como maços de cigarro, embalagens plásticas, embalagens de alumínio, roupas velhas, entre outros. E também, provavelmente, ao maior dano físico à vegetação do fragmento
tais como a remoção de madeira para uso pessoal e comercial. Além disso, nas matrizes de café, o uso de fertilizantes e herbicidas muitas vezes ocorre de forma indiscriminada, sendo também mais recorrente, visto que essa é uma cultura perene, resultando em uma maior degradação. Assim, todos esses distúrbios podem reduzir a diversidade de espécies original e, consequentemente, favorecer o aparecimento de espécies oportunistas, tais como espécies de bambu. Entretanto, a presença de bambus não depende somente do nível de distúrbio, mas também da habilidade dessas espécies de invadir áreas florestais e excluir competitivamente espécies arbóreas. Assim, estudos mais específicos abordando a ocorrência de espécies de bambus e as condições que favorecem seu estabelecimento são necessários para o maior entendimento da relação entre matriz de café e a maior cobertura de bambu em fragmentos circundados por essa matriz. Este estudo foi conduzido em 9 fragmentos florestais no entorno do município de Alfenas, no sul de Minas Gerais. A vegetação nessa região é classificada como floresta atlântica estacional semidecídua e o clima como CWA, de acordo com a classificação de Köppen. A paisagem da região é altamente fragmentada e predominantemente agrícola, com apenas 4% da cobertura de vegetação nativa. Os fragmentos florestais selecionados neste estudo variam de 20 a 87 hectares, com matrizes circundantes compostas por pastos, café e cana-de-açúcar. As variáveis microclimáticas foram medidas em pontos fixos, tanto na matriz quanto no interior dos fragmentos. Os pontos fixos na matriz foram distanciados a 50 metros da borda e os pontos fixos dentro dos fragmentos se encontravam no interior de cada parcela. As variáveis microclimáticas medidas foram temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento, temperatura do solo, umidade relativa do solo, radiação e abertura do dossel. Para a estrutura da vegetação, foram alocadas 6 parcelas dentro de cada fragmento, de 10 por 10, distanciadas a 200 metros da borda em direção ao interior. Essas parcelas foram alocadas na mesma orientação dos pontos fixos na matriz. As variáveis da estrutura da vegetação investigadas foram densidade de árvores vivas, árvores mortas em pé, árvores perfilhadas, diâmetro, altura, área basal, cobertura de lianas e cobertura de bambu. Além disso, foram alocadas subparcelas próximas à parcela de 10 por 10, subparcelas de 1 metro quadrado, para mensurar a biomassa de serrapilheira e a densidade do extrato herbáceo. Para as análises estatísticas, foi usada análise de variância através do modelo de contrastes ortogonais para a realização das comparações fragmentos versus fragmentos, fragmentos versus as respectivas matrizes e matrizes versus matrizes. Para tanto, os fragmentos circundados por matriz de cana foram agrupados na categoria FSC, os fragmentos circundados por matriz de pasto foram agrupados na categoria FP e os fragmentos circundados por café foram agrupados na categoria FCF. E os contrastes ortogonais realizados para comparação entre fragmentos foram fragmento de cana contra fragmento de pasto, fragmento de café contra fragmento de pasto e fragmento de café contra fragmento de cana. As matrizes de cana foram agrupadas na categoria MCF, as matrizes de as análises estatísticas. Para a comparação do microclima, foi utilizada a análise de variância através do modelo de contrastes ortogonais para verificar a diferença microclimática entre fragmentos, circundados por diferentes matrizes,
entre fragmentos e suas respectivas matrizes e entre matrizes. Os fragmentos circundados por cana foram agrupados na categoria FSC, fragmentos circundados por café foram agrupados na categoria FCF e fragmentos circundados por pasto foram agrupados na categoria FP, sendo que os contrastes para verificar a diferença entre fragmentos foram fragmentos de cana menos fragmentos de pasto, fragmentos de café menos fragmentos de pasto, fragmentos de cana de café menos fragmentos de cana. As matrizes compostas por pasto foram agrupadas na categoria MP, matrizes compostas por cana foram agrupadas na categoria MSC e matrizes compostas por café foram agrupadas na categoria MCF, sendo que os contrastes para verificar a diferença entre matrizes e os fragmentos que elas circundam foram, primeiro um contraste geral, fragmento menos matriz, depois o contraste específico do fragmento e suas respectivas matrizes. Em relação à comparação entre tipos diferentes de matrizes, primeiro foi realizado um contraste entre a matriz de pasto, que seria a matriz estruturalmente menos complexa, e o grupo das matrizes estruturalmente mais complexas, que seriam o café mais a categoria de matriz de cana. Depois foi realizado um contraste para verificar a diferença entre as matrizes estruturalmente mais complexas, que seria o contraste matriz de cana menos matriz de café. Para as variáveis distribuídas em classes, foi realizado o teste G. As variáveis distribuídas em classes estão relacionadas à estrutura da vegetação, e a comparação feita foi entre os fragmentos. Primeiro a gente fez a comparação geral, fragmento de pasto versus fragmento de cana versus fragmento de café, e depois foram feitas as comparações específicas, fragmentos circundados por pasto versus fragmentos circundados por cana, fragmentos circundados por pasto versus fragmentos circundados por café, e fragmentos circundados por cana versus fragmentos circundados por café. Por fim, nossos resultados podem ter implicações práticas para biólogos conservacionistas e gestores de recursos, visto que, a partir do conhecimento das influências de cada tipo de matriz, é possível planejar ações que minimizem ou eliminem suas consequências para as espécies nativas que vivem nos fragmentos florestais e que se movimentam entre eles. Assim, nosso estudo demonstra que, para que haja uma melhora na conservação da biodiversidade em paisagens fragmentadas, faz-se necessário que agências de conservação deem atenção ao manejo das matrizes e não só ao estabelecimento de áreas protegidas e reservas florestais.